Olá, tudo bem? Eu sou Kátia, pedagoga, psicopedagoga e educadora especial. Quero falar hoje com vocês a respeito de um assunto que gera muitas dúvidas recorrentes entre pais de crianças com alguma deficiência. Geralmente os pais se perguntam: o que é melhor para o meu filho? Escola especializada ou escola regular? E eu vou tentar aqui fazer algumas considerações com base na minha experiência de lidar com alunos da educação especial, com professores da educação especial e viver trabalhando nesse universo aí, nessa área já há alguns bons anos. A minha opinião é baseada na prática, no dia a dia que nós temos e não tão baseada em discursos teóricos que nós também temos. Eu quero dizer para vocês, novamente, é minha opinião, mas quero tentar ajudar para que vocês encontrem o melhor caminho para as crianças de vocês. Precisamos pensar o seguinte: somos todos diferentes uns dos outros, temos necessidades diferentes. Eu uso óculos para ler, por exemplo. Eu preciso desses óculos para ler, mas para ver de longe eu não preciso. Outras pessoas precisam de óculos para ver de longe. Outras pessoas não precisam de óculos nem para perto nem para longe. Somos todos diferentes. Algumas pessoas são destras, outras pessoas são canhotas. Precisa ter cadeiras universitárias com braços do lado direito e do lado esquerdo. Assim é com a educação. Eu sou muito a favor da existência das mais diversas modalidades de ensino. Porque quanto mais modalidades nós temos, mais possibilidade nós temos de atender pessoas que são diferentes e temos possibilidades de trazer a essas pessoas melhor desenvolvimento. Então eu sou muito a favor do ensino regular, do ensino especializado, sou a favor do ensino à distância, sou a favor do ensino hospitalar, do ensino prisional, do ensino domiciliar. Eu sou a favor de todas as modalidades, porque quanto mais modalidades eu tenho, mais oportunidades eu ofereço aos diferentes públicos. E isso é absolutamente importante, porque nós não vamos igualar pessoas, mas podemos igualar oportunidades de desenvolvimento. E é isso que nós queremos fazer. Então, com relação a essa questão, para uma criança com deficiência intelectual, com autismo, escola regular ou escola especializada? Onde eu devo colocar o meu filho? Primeira coisa, precisamos saber qual é o grau de comprometimento desta criança e onde essa criança terá suas necessidades atendidas. Uma criança que entra numa escola regular, mesmo uma criança com deficiência, ela precisa ter benefícios ali dentro. Ela precisa aprender. Escola, função da escola, primeira função da escola, o objetivo primeiro da existência da escola não é a socialização, é a aprendizagem. Então essa conversa de que vamos colocar na escola só para socializar, socialização vai acontecer? Sim, obviamente, porque estamos convivendo com pessoas, mas esse não é o primeiro objetivo. Escola precisa ensinar e o aluno precisa aprender. Quando o aluno chega numa escola regular, geralmente ele tem já o seu desenvolvimento funcional em andamento. Então é uma criança que provavelmente já come sozinha, já vai ao banheiro sozinha, ou se ainda não vai, ela sabe pedir, ela sabe manifestar o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela sente, o que ela pensa. Ela já tem algum desenvolvimento de autonomia que permite isso. Então essa criança vai entrar no ensino regular e vai imediatamente ser atendida com o ensino acadêmico, com o ensino sistematizado, formal e sistematizado, ensino escolar, aquele que a nossa sociedade tem como importante para o desenvolvimento do indivíduo e para a sua profissionalização. Então ele vai aprender português, matemática, história, geografia, essas coisas todas. O aluno com deficiência que entra na escola regular, ele tem benefícios? Claro, claro que tem, mas ele precisa de determinados apoios. Ele vai precisar do atendimento educacional especializado, que são as salas de recurso que acontecem no contraturno. Ele vai precisar de um currículo adaptado muitas vezes, ele vai precisar
de eventuais adaptações, e aí nós precisamos pensar em crianças com deficiência auditiva, por exemplo, vai precisar talvez de um intérprete de Libras, uma pessoa com deficiência visual talvez precise de um material em braille, talvez precise de um notebook com leitor de tela, com baixa visão de material ampliado. Então, a pessoa com deficiência, ela tem benefício na escola regular? Sim, mas ela precisa ter estes apoios para que ela consiga se desenvolver. Essas adaptações curriculares, esse currículo, esse plano educacional individualizado, esses alunos precisam ter dentro da escola regular, certo? Se eles tiverem algum grau de autonomia e tiverem todos esses recursos dentro da escola, ok, eles vão se desenvolver muito bem. E o aluno que tem maior comprometimento? Aquele aluno que ainda não desenvolveu as suas funções de vida diária. Aquele aluno que ainda não tem autonomia, às vezes nem para pedir, nem para dizer estou com sede, estou com fome. E quando eu falo dizer, nem sempre oralmente, né? Mesmo as crianças que não são verbais, elas se comunicam de outras formas, então ou com gestos, ou apontando. A criança precisa ao menos ter esse tipo de manifestação. Se a criança não tem nem isso ainda desenvolvido, uma forma de comunicação, quando a criança não tem autonomia, quando a criança tem comprometimentos que demandam supervisão constante, o tempo todo, e quando a criança, na verdade, naquele momento da vida, ela não precisa aprender a ler e a escrever, ela precisa aprender a manifestar: estou com fome, estou com sede, estou com dor. Vejam que as necessidades são totalmente diferentes. Uma criança que entra na escola regular, mesmo que uma criança com deficiência, essa criança já tem alguma autonomia, alguma comunicação. A criança que vai para a escola especializada não tem autonomia e muitas vezes não tem uma boa comunicação, ou não tem nenhuma comunicação. E depende de alguém constantemente, precisa de supervisão constantemente. Então é uma criança que precisa de muitos cuidados. Essa é a criança que precisa ir para a escola especializada. E aí vem a polêmica. Isso é exclusão, isso é segregação. Não. Inclusão, em que se coloca a criança dentro da escola regular e essa criança não tem as suas necessidades atendidas ali dentro daquele lugar, ela não está sendo incluída. Aonde ela vai ter melhor inclusão? Aonde ela vai ter suas necessidades atendidas? Suas necessidades funcionais? Na escola especializada. Essa criança será atendida por profissionais de área educacional e área clínica, todos juntos, trabalhando pelo melhor desenvolvimento dela. Então, se é uma criança com deficiência múltipla, que precisa de supervisão constante, que às vezes precisa da comidinha toda amassadinha ali, porque senão ela sufoca, ela engasga, ela vai ter ali o apoio dos cuidadores, dos professores, de profissionais médicos da área da fonoaudiologia que vão poder ajudar, inclusive ensinando a mastigar, a engolir. E é um trabalho grande, um trabalho altamente especializado e um trabalho muito bem feito. Algumas pessoas, quando se fala de educação especial e de escola especializada, pensam naquilo que era décadas lá atrás, quando se entendia que deficiência era a mesma coisa que doença mental e se internavam pessoas com deficiências e com doenças mentais no mesmo lugar. Não existe mais isso. Então, se você precisa que o seu filho frequente uma escola especializada, fique seguro, fique tranquilo, porque ali existem profissionais clínicos e profissionais da educação que vão trabalhar juntos pelo desenvolvimento funcional do seu filho. A diferença básica é: educação na escola regular é a educação escolar, a educação acadêmica, e na escola especializada a educação funcional, aquela que é necessária para a vida, para a sobrevivência, tá bom? Eventualmente, alunos que estão na escola especializada vão se desenvolvendo, chega num momento em que eles estão prontos, preparados, e na escola regular eles terão benefícios. Eles podem ser transferidos sem problema, nada é definitivo.
Inclusive a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, ela fala exatamente a respeito disso. Ela fala que os alunos devem estar preferencialmente, ela não obriga, ela fala preferencialmente matriculados em escolas de ensino regular. Mas, havendo necessidade, é possível que estes alunos frequentem escolas, salas especializadas e que, se possível, essa passagem na escola especializada seja realmente temporária, que seja um período preparatório para que essa criança possa posteriormente frequentar a escola regular. Então não se trata de exclusão, não se trata de segregação, se trata de atendimento de acordo com a realidade daquele aluno. O que aquele aluno precisa? Eu não posso, enquanto professora, desenvolver discursos muito bonitos e falar a respeito da inclusão e colocar que se eu amar o aluno com deficiência, se eu respeitar o aluno com deficiência, isso basta para a inclusão. Não. Até porque a inclusão não cabe só à escola, cabe a todos os setores da sociedade. Então, não basta só amar e respeitar, é preciso atender. E atender da forma que o aluno precisa. Atender de forma que este aluno tenha possibilidade de desenvolvimento. Claro, dentro do quadro dele, dentro das condições dele, ele precisa se desenvolver. O objetivo principal da educação especial é o desenvolvimento da autonomia. Os alunos não chegarão todos no mesmo lugar, cada indivíduo é um, mas nós precisamos oferecer formas de autonomia, isso é o principal dentro da educação especial. E aí as outras coisas, as outras habilidades a gente vai desenvolvendo dia a dia com a criança ali dentro da escola, seja na escola regular, seja na escola especializada. Então, pais, quando vocês precisam decidir o que fazer, pensem, qual é o grau de comprometimento do meu filho? Do que é que o meu filho precisa? Aonde o meu filho será melhor atendido? E aí, então, buscar a escola que vocês entendem que o seu filho será melhor atendido. Vocês precisam olhar para ele, para aquilo que essa criança precisa. Ela precisa agora, neste momento, porque as necessidades mudam com o passar do tempo também. Neste momento, agora, ela precisa o quê? Aprender a ler, escrever, fazer contas, ou ela precisa aprender a se comunicar de alguma forma, ela precisa aprender a se locomover, ela precisa aprender a lidar com as pessoas. Qual é a maior necessidade? E aí você vai entender se a escola regular atende melhor ou se a escola especializada atende melhor neste momento. Como eu disse, nada precisa ser para sempre. As coisas mudam, as necessidades mudam, o desenvolvimento da criança acontece. Algumas crianças têm grande comprometimento e talvez nunca consigam frequentar uma escola regular em função dos comprometimentos que ela tem. Muitas não têm somente a deficiência, têm comorbidades aí, incluindo doenças psiquiátricas, doenças físicas, limitações, síndromes. Algumas crianças possuem um quadro realmente que necessita de supervisão constante. Essas crianças ficarão nas escolas especializadas e serão muito bem atendidas e se desenvolverão também dentro daquilo que é possível. Mas as crianças que estão na escola especializada e que com o passar do tempo se desenvolvem a ponto de ter benefício na escola regular, elas devem passar para a escola regular e esse movimento acontece frequentemente. Eu estou falando tudo isso com base naquilo que eu vivo e naquilo que eu conheço dentro da escola regular, dentro da escola especializada. Não precisa pensar, meu filho está sendo segregado, meu filho está sendo excluído, meu filho... Estar presente num ambiente, somente estar presente num ambiente não caracteriza inclusão. Inclusão é quando a criança é atendida, tem benefício e tem desenvolvimento. Isso é inclusão. Então é nisso que nós precisamos pensar. Existem muitos discursos muito bonitos por aí, mas nós precisamos levar em consideração a realidade. O que eu, como mãe, quero para o meu filho? Pais e mães sempre querem o melhor. Então, pais e mães devem olhar para o filho com o olhar da realidade.
não da expectativa. Ah, eu gostaria tanto que o meu filho fizesse determinadas coisas. As suas expectativas nem sempre serão atendidas. Então, quais são as necessidades do seu filho, não as suas, mas quais são as necessidades do seu filho que precisam ser atendidas? E aí, quando eu respondo essa pergunta, eu sei aonde eu devo levá-lo e aonde ele será melhor atendido. Deixo claro mais uma vez que estou baseando as minhas considerações na minha experiência de vida com a área da educação especial e eu espero que de alguma forma isso tenha te ajudado. Fico aqui à disposição se você precisar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.